Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos dicas, né, para ajudar o produtor, como o Matheus falou aí, para colher mais mesmo aí nas dificuldades do nosso dia a dia, né, Matheus? Então... Show de bola, Leandrão. Então, só para continuar o episódio da semana anterior e para a gente entender profundamente aí a vida do Leandrão, vamos continuar com a parte 2 aqui dos aprendizados de vida com o Leandro Barcelos. Beleza, Leandrão? A gente parou ali no último episódio, no final da faculdade, né? Os aprendizados da faculdade. Formando ali, como que foi dali para frente? Beleza, Matheus. E a minha vida é bem separada mesmo assim, né? Até a faculdade foi um estilo de vida e depois foi outro. Mas eu tenho em mente, assim, Matheus, que tudo na minha vida eu sempre fui muito abençoado pelas coisas que aconteceram. Porque sempre tinham pessoas, parece que colocadas estrategicamente na minha vida, em todos os passos dela, todos os acontecimentos. O que aconteceu? Quando eu estava me formando, e eu vou te falar, se teve algum dia na minha vida que eu fiquei muito nervoso, Matheus, foi quando eu estava me formando, e talvez muita gente hoje sinta isso, né? Poxa, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Eu tô com, tem muita gente que fica fazendo, às vezes, mestrado e não sei o quê, porque, tipo, não sabe. Uns que realmente querem aquilo, mas eu sei porque eu tive amigos assim, pô, não sei o que fazer da minha vida, vou fazer um mestrado, né? Porque a pessoa forma ali, ela fala, nossa, mas eu não sei nada. Não sei nada e pra que lado que eu vou? E, Matheus, eu lembro bem, assim, ó, que eu tava no último semestre e eu não sei porquê, Matheus, eu consigo sentir a dor que eu sentia na época. Se eu lembrar, eu sinto a dor, a agonia que eu tinha. E eu disse, e agora, o que eu vou fazer? E a gente fala, eu não sei, mas todo agrônomo que não sabe o que fazer quer plantar tomate. Né? Tipo assim, que tomate é um negócio que dá dinheiro bastante, né? Mas, aquela história quebra, mas é um negócio que... E eu lembro, cara, eu fui nas aulas de olericultura, e era bem no finalzinho, era no 9º semestre, no 8º, e eu disse, bom, cara, se eu não achar o que fazer, eu vou tentar arrumar 2 hectares aí com alguém. Eu vou plantar tomate, né? Porque, cara, é uma agonia desgraçada isso aí, cara. Eu vou te falar assim, acho que por isso, Matheus, que nós temos uma missão, talvez, como a Raiz da Solução, de a gente formar alguma coisa, talvez, nesse sentido, e trazer alunos, né? Tipo, ó, sai da faculdade, vem aqui com a gente um ano e a gente ensina várias coisas e larga para um mercado de venda, para um mercado de gerente, sei lá, alguma coisa assim. Mas o que aconteceu comigo? Olha bem. Na época, minha mãe, então, mais tarde separou e tal, e casou de novo, foi morar em Santo Ângelo até, e a gente alugou a casa para uma outra família, né? E o nome da pessoa é o Eduardo Fattori. E olha bem, cara, na época, então, eu estava na faculdade, ele alugava a casa da minha mãe, e ele foi trabalhar de gerente numa empresa lá em Palmeiras das Missões, né? Que trabalhava com defensivos. E na época que se começou a contratar agrônomo, né? Porque ninguém contratava agrônomo, era lá, nem técnica rica, eram os vendedores lá, né? Qualquer um vendia qualquer coisa. E ele, cara, lembra, porque eu sempre fui um aluno muito dedicado e tal, né? E por consequência, acho que ele imaginou que eu poderia ser um bom funcionário, né? E eu lembro que em novembro, cara, eu nunca esqueço disso, Matheus, eu lembro até da data que eu fui lá fazer a entrevista com o pessoal lá em Palmeiras. Depois daí entra a história do seu Getúlio Chaves, que depois me ajudou. E ele falou, Leandro, um dia eu tava na frente da casa da minha avó, que daí a minha mãe tinha alugado a casa, quando eu ia pra Santo Augusto, eu dormia na casa da minha avó. E ele me chamou, Leandro, é o seguinte aqui, ó, tem uma proposta pra você. Cara, eu naquela agonia, Matheus, que eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Ele, ó, nós estamos abrindo lá, vai ter um lugar lá, e a gente vai abrir uma filial dessa empresa em Santo Augusto, e eu preciso contratar um agrônomo. E ele, tu vai? Mas, cara, nem, até de graça, eu vou, né? Matheus, eu lembro bem isso aí, cara. Aí eu lembro que eu peguei, voltei, esse cara tô dentro, nem perguntei salário, Matheus, não perguntei nada. Eu só disse, meu Deus do céu, salvou minha vida. Né? Então, obrigado, Eduardo, aí, por ter lembrado de mim, né? Esses dias atrás, ano passado, eu encontrei ele no Rio Grande do Sul, eu fazendo a palestra lá na Agro Precision com o Rodrigo em 2022, foi que eu fui fazer, se não me engano, em julho, e eu fazendo a palestra lá, cara, e de repente eu olho assim e eu reconheci o Eduardo. Até se quem tem o vídeo vê que eu fiquei uns 30 segundos sem falar. Porque foi muita emoção pra mim naquele momento, assim, o cara que me deu a chance, né? E de repente eu tava fazendo uma palestra pra ele. Aí eu lembro bem dele, não, seu toque você tem que ir lá em Palmeiras das Missões fazer uma entrevista.
Aí eu lembro, 21 de novembro, né, de 2022, eu entrei no ônibus Santa Maria, parei em Palmeiras das Missões, e Matheus, eu sempre fui muito tímido, Matheus, muito assim, eu sempre tive muito medo, assim, das coisas, sabe? E eu lembro que sentei na sala e De o... 2000 e... Desculpa. 2000 e... Eu formei em 2000... Peraí, eu entrei em 90... Tipo, 95. Desculpa. Que eu tô... agora deu branco. Desculpa aí, pessoal. Corta aí, né? Vamos lá. Em 94, então, 21 de novembro de 94. Certo. Eu fui lá pra Palmeiras das Missões e cheguei na empresa lá e daí me botaram sentar numa sala, Matheus, pura verdade, cara. Tipo a gente aqui hoje, o cara era muito culpado, né? E eu era pedir emprego, ele tava era vendendo pros caras. Matheus, pura verdade, eu cheguei, tipo, acho que era umas 10 da manhã. Eu fui ser atendido, era tipo 6 horas da tarde, né? Assim, ó, e eu fiquei sentado lá, esperando. Tipo assim, a empresa não fechava meio-dia. Naquela época ele tinha uma mentalidade assim, ele não fechava de sábado, de domingo. Era 24 horas aberta a empresa dele. De madrugada, sempre tinha alguém lá, de plantão, né? E beleza, 6 horas da tarde ele chegou lá, beleza, tu quer trabalhar? Quero. E ele, cara, eu lembro bem, assim, Matheus, duvida, assim, ele chegou a escrever assim, ó, você vai ganhar 4 salários mínimos. E não tem hora pra começar, não tem hora pra terminar, e tem fim de semana, e não sei o quê. E eu não tem problema nenhum. Bora. Tô dentro. Só que eu falei pra ele, ó, a minha formatura, eu brinco sempre que foi dia 13 de janeiro, eu falo que foi dia 12 mais um, né? Vamos falar assim, de janeiro então de 95. E eu falei pra ele, ó, só que eu posso começar, me deu uma semana, pelo menos. Eu falei assim pra eu, né, pelo menos terminar a faculdade, então beleza, dia 20 você esteja aqui. Ele falou assim, e cara, dia 20 de janeiro eu tava lá. Como que chamava a empresa? Se chamava Rural Sul. O nome da pessoa que me contratou foi o seu Hildo Ferrarim, que é irmão do dono da Agrofel, dos donos da Agrofel, que é uma empresa muito grande hoje que tem. E depois acabou que deu problema. Aí foi o primeiro, Matheus, no Sul, quando o problema é laninha, né? Então, 94, 95, cara, foi o primeiro laninha que eu enfrentei como profissional. O que aconteceu? Eu entrei na empresa em janeiro, só que foi uma seca desgraçada lá. Muita gente não pagou as contas. E nós estávamos abrindo a filial. Então eu fui contratado. E aí o meu ex-sócio, que era meu primo, também foi contratado. Entende? Então nós fomos trabalhar na mesma empresa. E daí lá eu já comecei a trabalhar na região de Palmeiras das Missões, Condor, ali com uma outra pessoa para aprender. Fiquei 2, 3 meses com outra pessoa. E Matheus, e olha, outra coisa, coincidência da minha vida. Um dia eu tava lá na empresa, assim, aprendendo, daí chegou uma pessoa, e daí o meu chefe, né, ele chegou, ó, tem esse cara aqui, ele planta feijão, ele quer ver algumas coisas. Matheus, adivinha que foi a primeira coisa que eu vendi na minha vida? Molibdeno. Foliar, Master Means da Stoller. Que era um completão, tinha nitrogênio, fosfopotássio e uns micronutrientes. E eu vou vender o quê, né? Eu disse, meu Deus do céu. Não sabia nem os produtos. Eu não sabia, bom, feijão precisa de nitrogênio, e eu já pensava nos molibdênio, né, nessa história, e eu cheguei, daí e ainda na época da Stone, não sei se tem ainda, tinha um Master Means que era um verdinho e um vermelhinho lá, né? E daí um tinha mais nitrogênio e um tinha menos nitrogênio. Eu disse, vou tacar esse com mais nitrogênio aqui, vamos ver. E o meu patrão, o meu chefe, olhando eu vender, né? E sei lá, acho que vendi lá, era pequena a propriedade. E eu vendi, tipo assim, vendi um monte de coisa ali, né? Tranqueiragem lá, né? Na época era zaga de batata. E ele falou assim pra mim, como é que tu conseguiu vender isso aí tudo? Né? Falou assim, eu disse, eu acho que você vai ser importante lá pro feijão, né? E então, primeira venda que eu fiz na minha vida foi de folhar, né? Beleza, só que daí fizemos ali, daí veio o tal do Laninha, ninguém colheu nada lá naquele Rio Grande, quem é mais vai saber da safra 94, 95. Aí a empresa acabou que meio que quebrou e tal. E daí surgiu a oportunidade, junto que na época era a DAO. Tipo assim, vocês querem abrir uma empresa? Quantos anos você ficou nessa empresa, né? Nessa que eu comecei? Não, foi 5, 6 meses. Porque eu entrei em janeiro e em junho fechou a empresa. Porque não recebeu. E você já abriu a empresa em seguida. Aí veio o pessoal, na época o fornecedor principal era a DAO, né? Que vende, então eu conheço era o tempo do Scorpion, né? Que era o concorrente do Scepter. Né, que era o pré-emergente, que se usava Sencor, então agora tá voltando minha tribuzinha. Sencor eu já sou velho de usar Sencor, né? Então daí, assim, vocês querem abrir uma empresa? E eu, rapaz, daí esse meu primo, né? E eu disse, o que precisa? Não, precisa de garantia.
E eu disse, moço, não tinha nem R$1, Matheus, não tinha nada. Eu ganhava 4 salários, o salário era R$70 na época, eu lembro bem disso, lá em 94. Nossa. Então eu ganhava R$280. Né? Tipo, vamos dizer, 4 salários hoje seria 5, 6 mil reais, né? Então tudo certo, não era tão... Aí eu disse, agora, cara, como é que eu não uma garantia? E, tipo, o pai do meu sócio é um cara muito, né? Era irmão do meu pai, uns caras assim criados. Rapaz, fomos lá, Matheus e convencemos. A minha mãe botou a casa dela em garantia e o pai do meu sócio botou a casa deles em garantia. Olha. Pra dar o dispõe. Agora que nós quebrar, nós estamos lascados, né, cara? Nossa. Matheus, sempre pressão. E olha o detalhe na vida da gente, cara. Por isso que eu falo assim. Aí, beleza, formamos essa empresa. Aí tem história pra 1 hora agora aqui, moço. Não, bora. Então, assim, formamos essa empresa. Aí vamos lá, começar pelo nome, né? Legal. Olha, legal. Então vamos lá. Aí quando eu entrei na Rural lá, que eu fiquei de 4, 5 meses trabalhando, o dono contratou um cara falando de programação neurolinguística. Né? E daí falando de um monte de coisa lá e tal. Nós fizemos 2 dias de treinamento, por isso que é importante demais o treinamento, Matheus. E lá pelas tantas, ele falou de tipo de pessoas, né? Que a gente fala de carpa, golfinho e tubarão. Então, aquela história explicou que uma carpa é aquela pessoa que... Vamos dar o exemplo do barquinho que eu falo, né? Nós estamos eu e tu no barquinho. E o barquinho começou a afundar e só pode ficar um lá. Aí eu vou lá, eu sou carpa, eu me atiro no mar e morro pra você viver. O tubarão é contrário, né? Se você vai lá e dá um empurrãozinho lá assim pra... né? É aquela história de passar a perna. E o golfinho, que é a relação do ganha-ganha, é tipo assim, peraí, vamos achar uma maneira de nós dois sobreviver? Então a ideia veio assim, então tu pula na água e fica agarradinho no barco. E depois eu volto, você vai, a gente vai trocando até... Então é a relação de ganha-ganha. E foi por isso que o nome da nossa empresa virou Golfinho Produtos para Lavoura. E quando a gente abriu a empresa e colocou esse nome, Matheus, foi aquele... Como assim? O que tem a ver golfinho com produto para lavoura? Cara, foi a maior jogada de marketing que nós fizemos na vida. Porque todo mundo ficava pensando, mas vou lá ver o que é esse golfinho. Contrassenso, né? Contrassenso, cara. Tipo, todo mundo era não sei o quê, a lavoura, era campo, não sei, tudo. E nós para golfinho, cara. E eu e meu sócio, só nós dois, eu me lembro daí que a primeira venda nossa foi o 24D, DMA. E tinha uma senhorinha lá, dona Mercedes, cara, e ela gostava muito do meu sócio. E nós não tinha dinheiro nenhum, Matheus. Daí nós não tinha nem carro, Matheus. Aí o que nós pegávamos? Vocês alugaram um lugar? Aí a gente alugou, o pai do meu sócio tinha uma peça lá, que a mãe do meu sócio tinha uma loja. Mas a loja não tava indo bem e tal. E então, tipo assim, ela resolveu fechar a loja e a gente alugou. Mas, cara, o pai dele comprava, é caro o aluguel nosso, cara. Era muito caro, até hoje eu lembro disso aí. Mas no primeiro dia, quando a gente abriu a Golfinho, tipo, ainda ia arredando roupa, assim, né? Porque era uma loja de roupa. E até que ela foi tirando as coisas, né? Mas nós não tinha carro, Matheus, e nós daí fizemos acerto lá, Cadal, e a gente começou a vender. E eu lembro bem que daí um dia nós vendemos uns 2 4D lá, aí o pai do meu sócio, eu não sei se ele sabe, mas ele ia pra granja, né? Aí nós tínhamos um Opalão SS, que era do pai dele, nós arrochava 2 4D lá pra dentro e entregar. E assim a gente foi, né? E depois foi contratando pessoas e tal, fizemos o nosso prédio e tal, daí é uma história longa. Mas assim, ó, essa senhora, cara, na época ela tinha 95 anos, Matheus, 90 anos. E ela chegou assim, e ela, tipo, isso nós abrimos em agosto, a empresa, foi julho e agosto. E ela fez uma compra assim e pagou à vista, Matheus. Né, o dinheiro para nós entregar lá na frente só, né? Aquele dinheiro, eu nunca me esqueci, foi 10 mil reais, 10.500 e poucos reais na época. Era uma fortuna. Cara, 10 mil é como tipo assim, sei lá, 150 mil reais hoje. Ela deu um cheque pra gente à vista, né? Confiando, aquele dinheiro a gente botou de capital de giro, porque daí a gente comprava fiado lá na DAO, né? Nós tínhamos as garantias, a gente começou. Aí, mas antes disso, até daí um dia eu lembro que nós tínhamos que comprar um saveirinho. E antes de pegar esse dinheiro, e eu não tinha dinheiro, Matheus, nada, zero, porque o que eu ganhei, aquele saláriozinho, eu já tinha torrado tudo, né? Aí eu lembro que eu fui pegar, tinha que dar entrada, né, pra gente fazer um consórcio. Nós nem tinha nome, os caras não aceitaram o nosso nome, tínhamos que fazer o nome do pai, do meu sócio, e tinha que dar entrada, tipo lá, 500 reais cada um, como 5 mil cada um. Eu fui na minha avó e peguei pedi o cheque especial dela, emprestado, tipo 20% de juros ao mês, né? Ao mês. Aí peguei, dei uma entrada e começamos ali, passou 2 meses ali, eu já paguei ela. E a gente começou assim, com uma saveirinha, daí nós se trocava, eu ficava um dia na empresa, esse meu ex-sócio, ele já trabalhava há 1 ano, então ele já tinha uns clientes e tal, e ali começou. Aí depois a gente começou e foi aumentando e tal, e foi indo. E te falo assim, nós começamos uma empresa no meio de gigantes lá.
né? Tinha uma cooperativa, tinha essa própria Agrofel, e todo mundo dizia, o que esses piá quer, né? 2 piazão, eu com 22 anos, 23 e tal, acho que meu só tinha 25. Bom, resumindo, em 10 anos nós era a maior empresa que tinha na região. E aí fomos fazendo parceria com o Dow, na época que foi, a gente tinha... Então o pessoal fala de Stoller, eu sou do tempo da Árvore, né? Quando eu conheci o dono da Stoller, na época, então a gente foi, a parte de cobalto e molibdênio, então a gente foi lá, peraí, o que nós vamos vender agora? Né? E, então fomos lá atrás, né? Então começamos a vender foliar, naquela época já, trabalhos de molibdênio, eu fui arrumar lá em Londrina, na Embrapa Soja, porque eu disse, precisava ter um resultado, né? E a gente colocou, então as pessoas escolhiam 40 sacos, acho que a gente colocou molibdênio e aumentou 10 sacos por hectare. Sim. Né? Então ali começou toda a nossa história. Mas também com bastante dificuldade e tal, né? Mas foi embora nesse sentido e formamos uma grande empresa. Né? Quais foram, na sua opinião, as maiores dificuldades desse período e os maiores aprendizados, né? Beleza, Matheus, isso é bem importante. Para mim, assim, ó, a maior dificuldade foi... imagina, se hoje o agricultor é muito tradicional ainda, nesse tipo de conhecimento, foi realmente passar esse conhecimento. Pode ver, eu sempre fui na frente, né? Então, como é que você explicava para um agricultor, né, de molibdênio naquela época, né? Essa parte da fisiologia, imagina hoje, é difícil. Sim. Imagina em 1995. Né? E dizer para as pessoas, vocês estão colhendo 45 sacos, e eu dizia, mas por que a gente não está colhendo 60? Né? Então, essa foi uma grande dificuldade, mas minha vida foi sempre muito de batalhas, né? E sempre com a corda no pescoço, vamos pensar assim, a gente ia em frente, né? E eu acho que o grande aprendizado que eu tive dessa época foi realmente assim, ó, lutar que dá certo. Né? Então, vai estudar, eu procurava entender mais as coisas ainda, tinha amigos, eu buscava daí pessoas que estavam num nível acima, né? Nesse sentido assim, tanto de fisiologia vegetal, de solo, por exemplo, né? Eu lia muito isso e sempre buscava. Então, eu tinha uma situação, mas eu buscava outra situação, eu queria algo a mais, eu não queria ser mais um, né? Então, daquela época, Matheus, já a compactação de solo estava na minha cabeça. Porque aí teve em 98, Matheus, a gente conseguiu arrendar um pedacinho de terra lá. E o que a gente fez? Ninguém usava sulcador em plantadeira naquela época, muito pouco. E não existia, né, o subsolador, essa história. E a gente achou Bom, a gente pensou, a gente arrendou uma terrinha. Então agora você tem que comprar uma plantadeira. E eu lembro que na época tinha lá as PS8, tinha as Metasa, tinha aquelas coisas lá, tudo disco, tudo de crack, não sei o quê. Então, só para deixar claro, além da empresa, vocês também compraram uma terra, a gente arrendou, a plantar. Em 98, 3 anos depois, a gente começou a plantar. Né? A gente virou, arrendamos lá 100 e poucos hectares de terra. Já, tipo assim, a pessoa que plantava essa terra, naquela época, eu não vou lembrar o nome, era de Campo Novo. Daqui a pouco eu lembro, até depois ele morreu. Ele já usava gesso, Matheus, na terra. E uma coisa assim, ó, acho que ele ficou meio doente, eu não lembro bem o que aconteceu. E no inverno, antes de a gente pegar a terra, ele meio que abandonou e encheu de cupim a terra. E eu olhava assim, porque era o lugar que eu passava pra gente ir nos nossos clientes, né? E eu disse, cara, mas não tem cupim, porque tem matéria orgânica aí, né? Tem coisa boa. Aí eu lembro que a gente foi falar com o dono da terra, ele acabou arrendando pra gente. E até eu lembro que eu fui destruir aquilo lá tudo, a gente usava um corpo de fósforo, umas maquininhas que fazia fumaça assim, a gente enfiava no buraco lá porque não tinha o que matar, né? Rapaz, a gente ficou uns quantos dias lá, depois eu destruí tudo aquilo, mas rapaz, o que aconteceu? A gente comprou a plantadeira com sulcador, né? Então assim, e já aumentamos a adubação um pouco, lá era o famoso 0,20-20, 100 kg por hectare, né? Que é muitos lugares a gente vê hoje ainda essa história, né? A gente já foi lá para tipo 250 kg, e todo mundo colhia 45 sacos. E aí foi o 98, foi meu primeiro El Ninho, Matheus. Que choveu, mas choveu com força. 97 e 98. E eu lembro que 97 foi quando eu conheci a Lisiane. Né? Então, a Lisiane era de Juí, então, de sábado eu ia para... Mas era eu que plantava a área. Eu que passava os defensivos. Então eu ia de sábado de manhã, na época foi o primeiro celular, em 98 eu já tinha celular. Oi. Porque foi sorteado um celular lá, 5 celulares na cidade. E a gente foi sorteado com um, né, da empresa. E 1 ou 2, não lembro, na época, 98. Daí, meu sócio lá, eu tava de manhã de boa lá em Juí com a Lisiane, tinha vamos plantar que parou de chover, que não sei mais o quê. E isso dava uns 80, 90 quilômetros longe, né? E eu já tinha que largar tudo, e porque eu que plantava, né?
Então, a gente começou ali, pô, no primeiro ano, Matheus, já pulamos 64 sacos de média. E ficou claro por quê. Nós não tinha coletadeira. Então, a gente arrendou as coletadeiras dos vizinhos. Então, não era nós, os caras colheram. Né? Eles que colheram para nós. E eles sabiam lá que a 6.200 andava tantos metros, era não sei quanto. E aquilo se espalhou que nem pólvora. E todo mundo chamava nós de os golfinhos, né? E até lá no Rio Grande do Sul agora, cara, aconteceu um negócio estranho. Agora, no dia 22 que eu tava lá, lá em Cruz Alta, na reunião que a gente reuniu os raizeiros lá em Ibiratã, Sim. Rapaz, tinha um cara lá que quando eu vendia da Golfinho, ele era pequeno, na fazenda lá de São Martinho. E ele disse, não, eu lembro bem de você da Golfinho. Vocês iam lá em casa, que não sei mais o que, eu não lembrava. E agora ele é raizeiro. Olha que legal. Né? Entende? Então, assim, beleza. Então se espalhou aquilo lá e acabou que a gente acabava vendendo mais, porque todo mundo começou a confiar na gente. E tinha muitas pessoas assim, que me ajudaram bastante nesse sentido, né? Me incentivaram muito, porque nós era guerreiro, né? Sim. E começamos assim a influenciar mesmo pessoas naquele sentido. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu era um cara com 28 anos, na tua idade, Matheus, assim, ó. Tipo, já meio que mandava lá, né, na cidade, assim, prefeito. Eu fui presidente de uma cooperativa com 30 anos depois, né, também. Daí deu toda essa confusão que eu quebrei e tal, né, que foi o próximo passo aí, né, da história. Mas eu tive 10 anos, assim, de uma vida de bastante sucesso nesse sentido, né. Show. Até que veio o tal do Laninha. Mas antes da gente entrar no Laninha, Leandro, eu queria que você contasse um pouco mais das histórias com a Lisiane, como você conheceu ela, como foi a história do pedido de casamento ali. A Lisiane foi legal, assim, que, na verdade, quando eu fui no rodeio lá em Augusto Pestana, eu lembro bem, foi dia 4 de dezembro não, foi em maio. Tipo, eu conheci a Lisiane dia 10 de maio de 97. Né? Aí, nós estávamos no rodeio lá, e eu tinha um primo meu, que ia nos rodeios, e ele namorava uma menina de Augusto Pestana. E daí essa menina era amiga da Lisiane. E ele falou, não, tem que te apresentar uma mulher lá de Augusto Pestana, não sei o quê. Beleza, daí a gente combinou, então na sexta-feira vamos no bailão lá, no rodeio. E eu lembro, Matheus, naquela época eu já era meio teimosão. Na sexta-feira eu fui no dito baile, e a Lisiane não foi, porque tava combinado de a gente se conhecer. E eu disse, também, né, cara, já brabeci, né? E daí no outro dia, no sábado, eu disse, cara, agora não vou mais não. Né, nesse negócio, não quero mais não, daquele jeitão que tu me conhece, né? E eu, cara, eu tava, por isso que eu falo, tem coisa que é Deus, né, cara? E eu tava deitado na barraca de noite, tipo umas 7, 8 horas, né? Eu já tinha tomado banho e eu disse, vou dormir, que no outro dia tem rodeio. E eu tava, e o Fábio, que era meu primo, falou assim, não, tu vai aqui hoje ela vai. Eu disse, mas agora não quero mais não, cara. Já foi, era ontem, não tinha combinado, era ontem. Né? E foi, cara, que ele insistiu. Beleza, taquei minhas bombachas lá, camiseta, bota, chapéu. E então vamos, né? Beleza. Aí quando eu lembro bem, entrei no salão assim, que eu conto a história, vi uma brancona assim lá na casa assim, eu disse, mas é aquela lá, a Lisiane. Falei assim, e ele, é aquela lá. Eu disse, rapaz, não quero mais conversar com vocês não. E eu já fui pro lado lá, rapaz, já tinha uns 4, 5 ao redor lá, né? E eu, rapaz, como é que eu vou fazer com essa pra conhecer, né, e tal. Aí, como o Fábio, então foi lá, deu umas voltas lá, e o povo tudo ao redor, e me apresentou. E olha a primeira coisa legal, eu conversei um pouquinho com ela ali, de bombacha, né, Matheus? Era um baile de música tipo meio sertanejo, bandinha lá, era um concurso de música lá. Então só tinha as bandinhas alemãs lá tocando, né? E eu de bombacha, ela falou assim pra mim, mas tu não sabe dançar, né? Eu disse que não sei, né, cara? Se não sei, aprendo agora. Deu a oportunidade. Eu disse, mas é pra já, né? Daí já tirei daquele povo tudo lá que estavam arrodeando, né? E pai, ó, né? Beleza. Só que como eu sempre fui muito... tipo, aquilo eu quero, né? E tal, assim, eu disse, já conversamos ali e tal. E disse, agora, beleza. Saímos ali, né? E fomos... e começamos a se conhecer. 15 dias depois foi num outro rodeio lá em Juí, que daí também ela foi lá, daí começamos o negócio. E passou uns meses ali, até que surgiu a história um dia, né? Então, vai, não vai, aquela história toda. E eu doido pra casar, e a Lisiane, eu brinco sempre que é de origem alemã, né? Que eu falo que a gente tem que, se quer ir pra direita, fala que tem que ir pra esquerda, né? E chegou um certo dia lá que a gente se encontrou, tava na Saveirinha lá que eu brigo, ela falou, vamos parar com isso e tal. E daí eu falei assim, não, tio, o negócio é o seguinte, eu também não quero mais nem ser amigo teu, não quero mais nada, né, nesse negócio. Mas eu doido pra casar, né, Matheus?
E daí eu falei pra ela justo o contrário, não quero mais ser teu namorado, não quero mais ser teu amigo, nem nada, não quero nunca mais te ver na vida. E ela, eu não sei o que deu, né, cara, que ela falou assim, não, mas peraí, nós vamos namorar e vamos casar. Né? Eu disse, mas então vamos marcar a data. Cara, foi dessa maneira assim, né? Quanto tempo isso desde o primeiro dia? Não, vamos pensar, nós se conhecemos em maio, vamos lá, em março a gente casou. Março do outro ano. Do outro ano, então 8 foi meses. Março, abril, maio, deu 10 meses. 10 meses. E eu brinco que a Gabriela nasceu de 5 meses. Então vamos pensar. Mas, cara, e uma vida assim que eu falo hoje, assim, muito grato a ela. Porque a Lisiane, ela cumpriu mesmo aquilo que a gente fala, que vamos dizer assim, que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em tudo, né? Ela sempre esteve do meu lado. E com certeza, se não tivesse ela, né, não estaria aqui, né, Matheus? Assim, é porque, cara, ela batalhou. E aquela história toda de a gente cair, de a gente ser humilhado. E ela foi lá, cara, ela batalhou mesmo aqui no Eduardo, 2006, Matheus, era difícil, não tinha nada, né? E de novo, amigos, Matheus, sabe o que salvou a nossa vida, cara? Assim, ó, a gente ia ali no Rio, ali tinha o Adelque ali, e meu sogro, na época, teve um problema de visão. E ele, como a gente ia quase todo fim de semana, ia fazer uma carninha na beira do rio, um dia ele bateu lá em casa, cara. E a gente nem era tão amigo assim. Ele ficou sabendo que meu sogro tinha dado um problema na visão e a mulher dele tinha dado um problema na visão. E ele foi lá perguntar o que nós tinha feito. E isso fazia o quê? Uns 6 meses que nós estávamos ali. E foi a época que eu pedi fiado no mercado. Uhum. Porque eu tava no caminhão, eu tinha começado no caminhão. E ela pediu pra ir no mercado e eu não tinha nem R$1, cara. Mas nem umzinho mesmo, assim, mais zero. Aquele porquinho que a gente brinca, assim, que nós botava as moedas das crianças, eu já tinha quebrado, Matheus, pra pagar a luz. Né? E ela não tinha emprego. Aí, só que olha a coincidência, ele era amigo do prefeito, cara, da cidade aqui. E daí nós falamos assim, a Lisiane já tinha ido várias vezes na fila lá pedir emprego, porque ela era professora, né? Uhum. E ninguém olhava. Daí ele falou assim, tem um currículo aí? Né? A Lisiane, claro que eu tenho. Aí ele escreveu assim, para fulano de tal, essa aqui é uma amiga minha, não sei o que, contrata ela. Mais ou menos assim. Uhum. E tu pode ir na segunda-feira de manhã, tu já mostra isso aqui pro cara que vai estar lá na frente da casa, aquela história de política, uhum. Né? E ele vai te atender. E caramba, a Lisiane foi na segunda, porque nós tava lascado, cara. E daí realmente aconteceu isso e o cara perguntou, qual é a escola que você quer dar aula? Aí tinha uma pertinho não tinha, só tinha uma longe, que é lá, Matheus, mais ou menos, lá no Tropicalville, lá assim, para aquele lado lá do... E nós morava aqui pro lado da Hortifruti, aqui, que é longe, cara. Sim. Não tinha asfalto, não tinha nada, né? Não tinha nem ali onde que tem hoje tudo asfaltado, a JK ali, não tinha nada. E eu lembro bem, então nosso carro era uma bis, né? Nós tínhamos uma bisinha, porque não tinha mais carro, não tinha mais nada. E eu lembro que ela aceitou, ela foi, e quando chovia, Matheus, que chovia, né, bastante, ela tinha que botar, tipo assim, um saco de lixo numa perna, um saco de lixo na outra perna, porque tinha que ir pulando poça d'água, né? Uhum. E daí chegar na escola, pelo menos as calças secas, né? E assim ela que sustentou a casa por um tempo de aluguel, essas coisas assim. Então, pra te ver que, então, amizade, né? Você tá com as pessoas certas, influencia. Mas a Lisiane, assim, eu falo hoje, assim, por isso que eu dou muito valor, né? Pras mulheres e tal. E uma coisa que a gente não falou no outro episódio, vamos dizer assim, eu convivi muito com mulher. Uhum. Porque quando meu pai se separou, né? Eu tenho 3 irmãs, que é com a minha mãe. Tenho mais 2 irmãs, que é com a segunda mulher do meu pai. E parece que tem mais uma agora. Apareceu mais uma. Mais uma lá. Então é só mulherada, né, cara? Eu tenho a Lisiane e tenho 2 filhas. Então... 9 mulheres, né? Nunca teve outra cueca comigo, não, né, cara? Então, assim, sei lá. Mas aprendi a lidar e talvez entender um pouquinho e dou muito valor, né? Porque, nesse sentido, a Lisiane sempre foi uma parceirona. E vamos pensar, quando tava no caminhão, né, Matheus, ela ia junto, ela é filha de caminhoneiro. Então por isso que hoje a gente gosta de viajar, né, a gente gosta de estar na estrada e sempre nesse espírito meio aventureiro aí, né, nesse sentido. Bacana. Mas, né, a Lisiane com certeza aí todos os méritos pra ela e eu falo sempre que se precisar dar minha vida por ela, com certeza eu dou, né. Show, Leandro. Muito boa história, muito bonita. Mas vamos ir pra parte mais triste agora, né, vamos falar assim. Aí vocês se casaram. E aí, quanto tempo ainda durou com a empresa antes da empresa quebrar ali, beleza, a fazenda? A gente casou em 98, então a gente quebrou em 2005, 2006 ali, né? Então a gente teve uma vida muito boa, mas aí vem a parte da história. Aí eu já tinha aumentado minhas áreas e tal, né? Você já tinha comprado área aqui? Eu já tinha comprado área lá no Rio Grande do Sul e aqui na Bahia. Mas assim, sempre
né, desde o quitar que eu comprei, nunca ninguém me deu nada, não. Né? Eu sempre fui comprando e fazendo, sempre muito audacioso, Matheus. Sim. Mas, assim, eu acho que talvez, assim, não vou dizer que um passo maior que a perna, mas eu acreditava demais nas coisas, né? Que sempre ia dar certo e tal. Mas veio daí a história, a gente tinha a empresa e tal, e veio o tal do Laninha na safra 2004, 2005 no Rio Grande do Sul, que foi justamente quando eu comecei a abrir a terra aqui na Bahia, e eu tinha investido lá, né? Então, aqui a área de primeiro ano aqui até a gente foi mais ou menos, era 100 hectares, e lá eu já plantava uns 600 hectares no Rio Grande do Sul de terra arrendada e coisa lá. E, cara, e eu lembro bem que eu colhi 12 sacos por hectare. E foi justo na época que eu tava investindo, né? Então, pá, perdi totalmente, né? O capital de giro e tal. Aí, o que aconteceu? Eu disse, mas foi ali. Aí eu disse, mas ainda tive que entregar muita parte da área lá, começou a dar problema na empresa, já vinha de alguns problemas. E eu disse, vou pra Bahia porque ali, né, tinha a área ali e tentei aqui. Aí veio, então foi o Laninha, depois o El Ninho. Só que daí quando eu inverti as coisas, aqui foi seca e lá no Rio Grande do Sul choveu. Então, o que aconteceu? Eu inverti as áreas aqui, de novo seca. Daí colhi 20 sacos por hectare. Aí que eu quebrei, vendi as terras e não sobrou nada. E daí, nesse ano de 2006, eu vim pra Bahia. Mas sem nada, sem crédito, devendo pra um monte de coisa. E daí que acabou, né, virei caminhoneiro, aquela história, mas foi justamente, por isso que eu falo sempre que eu perdi tudo por causa de um Laninha, na verdade, por um Laninha no sul, no 4.5 e um El Ninho no 5.6. Então eu sofri as duas coisas. Em 2 anos consecutivos. E se tivesse sido assim invertido, né, eu tivesse mais área no Laninha aqui e no El Ninho lá, teria sido o contrário, né? Porque daí eu não tinha quebrado. Sim. Mas por isso que eu falo, Deus sabe o que faz, né? E daí que foi a história. Eu disse, caramba, cara, foi sofrido. Então por isso que eu sei o que é a dor de uma pessoa, vender os hectares de terra, de perder tudo, de não colher. E eu falo assim, e quando eu tava no caminhão, muitas vezes, Matheus, você sabe, eu fazia muita garganta que você fazia. E eu atravessava aquela estronda de caminhão, isso em 2006, cara. Então, mas aí você quebrou, aí você foi pro caminhão. Daí eu quebrei, daí eu vim pra cá, vim morar na Bahia. Tudo, vendi tudo, mas não pagou as contas. Não pagou as contas. E foi o meu maior erro, na verdade, né? Eu falo assim, hoje é diferente, né? Hoje tu vai nos bancos com um pouco de terra, você arruma um dinheiro. E eu não tinha ninguém, cara, na época, assim, pra me ajudar, né? A pensar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando o pavor bate, Matheus, eu falo assim, muita gente, eu sei hoje, quando bate o pavor esse ano, por exemplo, a gente não consegue pensar. Sim. Né? A gente fica nervoso, acorda 3 da manhã quando dorme, né? Acorda com aquele negócio, parece que aquilo é que nem numa situação de estresse ali, se tu não tiver a calma de respirar e pera, vou ver pra que saída que eu vou. Desorientado, né? Tu se desorienta e tudo, aí que tu acaba de morrer. E foi o que aconteceu comigo. E às vezes as pessoas que poderiam ter me ajudado um pouco mais, as pessoas que eu devia. E então, assim, todo mundo quer tirar o seu na hora e tudo certo com isso, né? Eu não tenho mágoa com ninguém. Mas, assim, se eu tivesse tido um pouquinho mais de calma, tivesse tido ajuda, né? Por isso que eu dou muito valor para ajuda. Hoje as pessoas, quando a gente pega fazendas que estão complicadas, a gente vai lá, tem que ter uma ajuda de financeiro, tem que ter uma ajuda de pessoa, tem que ter uma consultoria agronômica, né? E na época eu dizia assim, Leandro, mas eu sabia assim, mas não sabia o que eu sei hoje, né? Sim. Entende? E daí, pô, não teve jeito, né, Matheus? Não tive jeito. Daí, na verdade, eu meio que desesperei. E vamos pensar, o caminhão acho que foi o que salvou a minha vida daí também. O caminhão era seu? Ou... Não, o caminhão era do meu sogro, né? Que daí ele dava uma paradinha, ele fala, e depois eu tive um caminhão que era meu, mas passou um pouquinho que eu consegui comprar um caminhão velho lá. E daí eu cuidava, às vezes eu viajava junto com o meu sogro, né? Foi a época que eu mais convivi com ele. Né? A gente pegou uns 2, 3 anos assim, então a gente viajava junto, né? Eu ajudava ele me ajudava, ele veio praticamente morar com a gente. Por isso que eu falo que ele agora faz exatamente 1 ano que ele morreu, ele foi meu pai, né? Porque ele foi a única pessoa, ele e minha sogra, assim, e a família, de forma geral ali, a mãe, no caso, que não me julgaram, né, Matheus? Porque o restante todo mundo me julgou, né? Irmão, todo mundo me julgou, né? Nesse sentido, mais ou menos, mas me julgaram. E isso foi muito difícil. Então, o que acontece? Acabou que a garganta, eu falo, também me ajudou, porque eu me enfiava lá, ninguém me via, ninguém me conhecia, não sabia se eu tava vivo, se eu tava morto. A não ser uma época que tinha um cara de Santo Augusto, que eu conto essa história também, que na época não tinha celular, né, Matheus? Mas o cara, um dia ele me pegou lá na garganta e eu tava engraxando as rodas do caminhão. Então lá, tu sabe, era terra, imagina 2006 aquilo.
Era um vendaval de julho e tal, eu tava pura graxa, assim, debaixo do caminhão, e ele fez umas fotos minhas, eu não vi. Que ele ia fazer porque eu era, tipo, o cara rico lá de Santo Augusto, né? Assim, eu tinha... E depois passou um tempo, aquelas fotos circulou na cidade lá, tipo, ó, o cara que era poderoso aqui, ó, tá lá debaixo de um caminhão, pura graxa. Eu fiquei, aquilo acabou comigo, cara. Né? Vamos pensar assim, ó, porque, puxa vida, por isso que eu não queria ir pro Rio Grande do Sul de jeito nenhum, né? Porque eu me sentia muito humilhado por aquilo. E tá, mas eu, né, muitas vezes ali andando, muitas vezes atolado lá na garganta. Alguns agricultores ajudavam a gente, outros não ajudavam a gente. Por isso que quando eu fui gerente de fazenda, eu ajeitava o banheiro para as pessoas, eu deixava elas entrar, tudo organizadinho, tinha que ter regra, mas eu dava a marmita, né, desde que as pessoas, porque às vezes tinha fazenda, Matheus, que lá o cara não deixava nem banheiro pra gente tomar um banho, não tinha. Podia ser qualquer coisa, velho, não tinha, a gente tinha que tomar banho na barrica mesmo, né? E isso foi bem difícil, assim, sabe? Mas o caminhão acabou que eu fui conheci muito lugar da Bahia, né? E então, conheci aqui, conheci Piauí, andei meio por tudo aí, né, nesse negócio. E foi a época que, então, meio que eu me escondi do mundo, né? E foi assim que... E tem uma história icônica também, que é o livro de fisiologia, né? Esse é legal, né, Matheus? Daí, lá em 2000, eu quebrei 2004, 5, 6 ali, né? Acho que foi 2000, 2002, o Fernando Varpechovski, a gente começou a vender uns produtos da Sol Fert lá, e ele foi lá. E olha bem, aí nós tínhamos um cliente, cara, assim, ó, até um cara que me ajudou demais, já faleceu também, eu sou muito grato a ele, que era o Mário Esperotto. E ele mostrou uma análise de solo, e tipo, a gente colhia bem na parte plana, na parte de baixo, mas na ladeira não. E o Fernando pegou aquela hora assim, não, bota 2 litros de boro aí. A primeira coisa que ele falou. E a gente botou os 2 litros de boro, Matheus, e realmente, cara, mudou completamente a produtividade. E ele me deu aquele... Ó, como ele viu que eu gostava da fisiologia, ele tinha uns livros lá, acho que tem mais um outro até. Ele disse, toma esse livro aí. Né? E esse livro, enquanto eu tava no caminhão, tinha as filas, né? Então, às vezes eu enfrentava um dia de fila para descarregar na bunga ou carregar um caminhão de madrugada, e eu ia lendo aquele livro. Era o livro que eu tinha. E daí 2006, como eu não sei da onde, Matheus, que na época não tinha, eu tava começando a internet em 2005 ali. Eu não sei se foi por algum... Eu assinava aqueles livrinhos, os folhetinhos da Potafós. Sim, chegava na casa, né? Chegava na casa, que hoje é o NCPT ou NPCT, uma coisa assim, que foi o NPI e tal. Uhum. Então, eu já li a Amada, quando eu falava mal de glifosato, Matheus, lá em 2000, lá eu já li a Amada. Uhum. E acho que apareceu a pós-graduação de Lavras, que era fertilidade e nutrição. Isso antes de fechar a empresa, antes de quebrar. Né? Antes de eu quebrar. Isso foi em 2005. Foi no ano que eu já tava, vamos dizer, trincado, né? Vamos pensar. Foi ruim. Quando apareceu aqui, eu disse, cara, preciso estudar, né? Mas eu tava no Rio Grande do Sul morando ainda. E daí foi naquele meio tempo, daí que veio o 2006 ali, que eu quebrei, né? E eu tinha começado, né, já essa pós. Era 2 anos. 2 anos. Que vinham os livros por correio, a gente lia, e daí, tipo, cada 4, 5 meses tinha que ir lá em Lavras uma semana, assistir aula e fazer prova. Que hoje a gente faz online, né? Sim. E na primeira vez que eu fui, eu tava no Rio Grande do Sul ainda, que foi finalzinho de 2005. Só que em março de 2006 eu terminou de vez e eu vim pra Bahia. Daí vem aquela história. Ainda em 2006, na verdade, uns 2 meses ali, eu ainda tinha o carro. E um dia, e tinha um encontro lá, em Lavras. E eu falei, caramba, cara, como é que eu vou fazer pra ir lá, né? E eu disse, não, vou ter que ir de carro, que na época eu nem sabia como é que ia de ônibus, essas coisas que era lá em Lavras. E eu lembro que tinha até hoje eu não sei como é que eu atravessei Belo Horizonte, né? Porque eu vim eu tinha mapinha, tinha aqueles livrinhos da 4 rodas. Sim. Lá. E eu lembro que eu passei Belo Horizonte à meia-noite, Matheus. Porque eu fui indo, né? Eu não sabia. E eu tinha dinheiro pra gasolina. Eu tinha gasolina pra ir e pra voltar. É isso que eu tinha. E rezar porque o carro já tava com as prestações atrasadas. Isso é verdade, cara. E eu lembro que eu disse, como é que eu vou atravessar Belo Horizonte, né, cara? E eu fui por aquele livrinho. Só que eu entrei na cidade, eu lembro bem, cara. Era tipo 11 horas da noite. E lá pelas tantas, sei lá, achei aquela saída pra Betim lá. E achei, acho que é Fernão Dias lá e beleza. Aí quando deu umas 2 horas da manhã, eu lembro assim, eu tava cansado, cara. Aí eu disse, agora eu vou ter que deitar. Daí eu peguei, entrei num posto, eu lembro bem disso. Aí eu só reclamei, botei os bancos pra frente e dormi no banco de trás do carro ali pra no outro dia chegar em Lavras. E daí vem aquela história, eu não tinha dinheiro pro hotel. Né? Ou comia ou dormia. E daí eu disse, agora, como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembro que eu cheguei de carro lá, né? Beleza, mas
eu cheguei no auditório e tinha uns banheiros, assim, meio que da universidade, assim, pertinho. Aí eu meio que estacionei o carro meio por lá, né? E daí tinha também um restaurantezinho, assim, mais pro lado de cá, na entrada, acho que era da universidade. E então, de noite, todo mundo ia embora e tal, né? Eu ficava por ali, meio disfarçando. Aí eu tomava um banho no banheiro lá, e daí eu ia pra dentro do carro. Daí a gente ficou, aquela vez foi uns 3, 4 dias. E daí a história que é verdadeira mesmo, eu falo assim, porque daí tinha um restaurante, Matheus, e acho que era por quilo, se eu não me engano. Daí eu comia, mas eu comia pouquinho. Só que daí lá em Minas, né, queijo, os doces de leite, goiabada, e aquilo era de graça. De graça. Aí eu comia pouquinho, cara, eu me embuchava com aquelas goiabadas e queijo, e cara que não aguentava, né? E bastante energia, e beleza, eu passava esses 4, 5 dias lá, e aconteceu assim. Depois na outra entrada, eu já tava no caminhão, já tinha um dinheirinho, né? Daí teve 3 encontros. Aí no terceiro encontro, daí minha esposa já tava trabalhando e tal, daí eu fui de novo, né? Mas daí eu já fiquei no hotel e tal, mas a primeira foi assim, né? Pra entender um pouquinho mais de fertilidade, porque eu acreditava que aquilo lá podia salvar minha vida. E o livro lá do caminhão? E daí do caminhão, o que acontece? Nessa história, quando eu ia pras filas, né? O livro do Kerber, eu lembro bem na Galvânia aqui, que a gente realmente carregava de noite. Quando carregava pro Piauí, né? Então eu conheço tudo ali, Serra do Quilombo, Serra das Laranjeiras, a Nova Santa Rosa, que ali o fretezinho era bom, né, cara? E daí, geralmente o carregamento era à noite quando carregava pro Piauí. Aí, então, só que a gente tinha que puxar a fila, porque demorava mais ou menos uma meia hora, assim, mais ou menos cada caminhão pra carregar os bags. Então, puxava um caminhão, você tinha que ir puxando o caminhão, porque a fila era apertada ali dentro. Então, eu tinha que ficar acordado a noite inteira. Aí eu aproveitava ali, né? Eu deixava a luzinha, tinha a lanterna, não dava nem pra... Quantas vezes você chegou a ler esse livro? A gente brinca, cara. Eu não conto assim, mas vamos lá, pelo menos umas 20 vezes eu li. Né? Porque eu terminava ele, eu voltava. E eu sempre falo assim, a gente tem que reler, a gente tem que reassistir as aulas. E eu acho que aquilo vai ficando na mente da gente, né? E eu gostava de ler muita parte da fotossíntese e a parte dos hormônios, que tinha oxina, gibberelina e citocinina. Então aquilo foi as partes que eu mais li, né, do livro. Então ali, sei lá, sem querer, né, depois acabou que me ajuda um pouco hoje, né, na fertilidade. Mas daí lá em Lavras, me ajudou demais essa parte, assim, né, de fertilidade um pouco também. Aí depois veio aquela história, né, que eu fiquei no caminhão 2, 3 anos ali, e ali me ensinou, Matheus, muita coisa, assim, de parceria, né, ali os caminhoneiros sempre eram muito unidos, a parte de realmente do sofrimento, assim, às vezes em quando, de ficar atolado, né, 2, 3 dias. Ali, Matheus, eu sempre fui um cara, eu sempre tive esse medo tipo assim, de faltar comida, por exemplo, né? E eu sempre contava, assim, não sei se é porque eu tinha tido problema, eu sempre pensava, pode dar errado alguma coisa. Sim. Então, a minha caixa de rancho que a gente falava do caminhão tava sempre lotada lá de salame, de arroz, de coisa arada. E geralmente os caminhoneiros, eles sempre achavam que ia dar tudo certo, né? Aí iam lá pra garganta, daqui a pouco não carregava. Então, cara, eu sempre, quem tinha comido no caminhão era eu, né? Então eu já fazia, eu sempre repartia com quem chegava ali, eu repartia comida, né? Mesmo assim, às vezes era água, às vezes era qualquer coisa, eu tava sempre repartindo. Então eu fiz umas amizades ali e fui conhecendo as fazendas e tal, mas esse negócio sempre na minha mente aí. Mas sempre estudando, Matheus, sempre lendo, né? E até que um dia... Isso, como que você saiu do caminhão e foi pra fazenda, né? Daí o que acontece? Aí vem, ali eu conheci o Celso Serrato ali, né? Que é o cara hoje que a gente faz consultoria e todo mundo já conhece a história aí. Eu conheci ele me ajudava muito nos fretes, porque ele era dono de uma transportadora bem grande aqui. E daí na 2006 até mais ou menos 2009 eu fiquei no caminhão. E depois continuei com o caminhão, mas eu coloquei motorista, porque daí eu comecei também eu não plantava mais, né? Mas eu gostava da roça, eu andava com o meu primo, andava com o Celso, e daí até comecei a dar umas ajudas pro Celso ali meio informal. E ia vivendo do caminhão ali, até 9, 10 e 11. Daí 11 eu tava lá com o Ricardo, um dia deu um acidente do gerente dele, né? Num pneu lá que estourou e tal. E ele não conseguiu mais, o gerente não, né, quase morreu, graças a Deus não morreu. E era o Brizola até que é o pai do cara que trabalhou comigo, que virou gerente ele era gerente, eu fui gerente, hoje o filho dele é gerente do Ricardo. Que legal. E daí o Ricardo sem gerente, eu disse, deixa que eu te ajudo aí, né? Enquanto não melhora ou tu arruma outro. Então, peguei dezembro, janeiro, deixa eu tocar a fazenda. E toquei a fazenda, cara, mas foi do ano 11 e 12, Matheus. E tinha vindo na safra 10, 11 de uma top de uma safra, né? Foi uma das melhores. O 11 e 12 é a primeira seca.
Né, beleza. E a gente colhendo lá 20 e poucos sacos, né? Já naquela. Mas daí, Ricardo, vamos lá, acertamos. Vamos ficar de gerente? Vamos, eu vou. Daí comecei a abandonar o caminhão, fui vendendo o caminhão e fui largando e virei só o gerente da fazenda. E daí foi 11, 12, até o 14, 15, 16 ali também, a gente colhendo mal essa história. Mas eu tive a chance. Deus me deu a chance de novo, de voltar pra lavoura, que eu sempre conto aquela história. Se um dia Deus me der a chance, de novo, eu não vou mais perder por seca. Né? Porque eu já estava estudando, eu já tinha algumas coisas, eu já tinha em mente o que eu fazia. E lidando ali toda hora, solo compactado, né? Alumínio, não fazia atitude precisando, eu não sabia o que estava acontecendo no solo e colhendo mal. E vinha uma sequinha de 15 dias, 20 sacos por hectare. E não fazia rotação, não botava palhada. E o pessoal do sul também, que era sócio, não deixava a gente fazer. E eu até ficava indignado, né? Por que no sul pode fazer palha, aqui não pode fazer palha? Né? E tal, até que chegou o ano do 15, 16 ali, que bom, a gente não tinha mais nada. Então eu tava quebrando de novo. Daí o Ricardo aceitou, a gente começou a fazer o trabalho de descompactação, calcário e gesso. Aí o que eu fui? Quando deu o 15, 16 ali, eu disse, bom, agora eu tenho que estudar mais ainda. Aí no 17 eu lá, e eu queria fazer a pós na Exalc, né? E tal, e eu já começava a ter internet ali, e eu procurando lá, fui lá, abriu fechada a turma da Exalc. Já tinha fechado, foi a segunda turma. Aí eu olhando lá, apareceu o FPR, né? PECA até que se fala. E eu disse, vou entrar nessa, né? Já entrei de cara ali naquela, e daí já conheci o professor Antônio Carlos Mota, o professor Ivanir Pauletti, que me ensinou hoje a parte de fertilidade do solo. De novo, por Deus, Matheus, não tinha Exalc, apareceu o FPR. E 2 caras sensacional, mais outros professores. Eu tinha feito um curso antes, foi por isso. Antes eu tinha feito um curso de microbiologia. Porque o cara começou a querer vender, lá o pessoal lá, até era o cara lá da Balagro, queria vender microbiológico. Eu não entendia nada de microbiológico. E eu disse, espera um pouco aí, deixa eu fazer um curso aqui que apareceu lá, que foi a professora Glaciela. Online, tudo online já. E eu fiz, foi 3 meses o curso. Daí ali que eu entendi um pouco mais de azospirilo, umbrade rhizobium, daí eu até brinco hoje com o João lá. Eu disse, agora tu pode vir, não é o João nosso, que era o outro João. Sim. E ele pode vir agora, que agora eu entendo de biológico, agora tu não me engana mais não, né? Aí beleza, e daí surgiu, então eu comecei. Mas de 17, 18, 19, né? Aí no 18 abriu a turma da Exalc. Né? Aí eu entrei na Exalc também, então eu fiz as duas ao mesmo tempo. Uhum. Entende? Porque eu queria estudar Exalc. E ali acho que 17 foi quando eu fui na fazenda. Eu 2017. Acho que foi. Safra 17 e 18. 17 e 18. Pela UPL. Eu ia UPL. junto com a Aninha lá. Exatamente. Foi a primeira vez que eu fui. Aí, bom, daí vem você, entra na história ali. Lembro bem da tua chegada lá na fazenda também, na Saveirinho. Tu chegou, até eu tava na palhoça. Não sei se tu lembra, Matheus. Quando tu chegou, direito. Eu tava naquela palhoça do centro onde tinha um frio. E você chegou e ela tinha o pé direito baixinho. E tu chegou lá e já meteu-lhe a cabeça naquelas coisas lá, porque tu é grandão, né? Uhum. E eu lembro, cara, bem disso. E eu disse, que aquele grandão tá descendo naquela caminhonetinha, que é o que aqui mesmo, né? E tu veio no portão ali, bateu a cabeça e aí ali a gente começou a conversar, né? É que 17, 18 ali, sabe? 17, 18 eu fui umas 2, 3 vezes só lá na fazenda. Que eu tava ajudando a Ana, na verdade. Que eu tava de estagiário ainda, eu acho, na época. Aí depois que aí eu fui quando o Beisola assumiu lá também pela UPL. Aí eu comecei a ir mais. Isso aí. Então ali começou a história, daí, bom, a gente começou a melhorar ali, né, Matheus? Já tava produzindo já bem, tava, 16, 17 ali. O 15, 16 foi... O que aconteceu no 15, 16 foi um ano meia boca, mas aonde a gente tinha feito o trabalho de descompactação de solo, calcário, revirei tudo aquele solo, zerei fósforo e tal. Pô, naquele lote que a gente fez, a gente colheu 64 sacos por hectare. Aonde a gente não fez, a gente colheu 40. Então a média, até eu lembro que a gente ficou nos 50 e pouquinhos naquele ano ali. E daí aí que o Ricardo abriu, não, agora vamos tacar fazendo a fazenda aqui. Aí, beleza, a gente começou a lidar com aquilo. Mas eu sempre tinha aquela história assim, pra mim tinha que ter Foster 20 a 40. E daí entrou o gauchinho, né? Sim. Eu disse, não, tem que fazer AP, porque eu tenho que saber o que tem aí. Não sabia onde estava investindo, né? Não sabia, quando foi ver, tinha 80 ppm de fósforo. Aí a gente zerou o fósforo por 4 anos, até que ele veio pra 25, 30. E aumentando a produtividade. Por isso que eu tenho coragem de fazer isso. Mas com AP. E daí a gente começou a trabalhar com o gauchinho, as fórmulas eram tudo diferente, a gente começou a trabalhar. Eu lembro que na época a gente começava com calcário em Sentimol, Matheus, se eu não me engano, era 2,8 ou 3, alguma coisinha, que a gente fazia os cálculos para nós elevar o cálcio, magnésio e o pH. Hoje a gente já está em 5,5 Sentimol, né, que foi evoluindo nesse sentido. Mas daí começou a dar resultado e a gente começou a fazer.
E aí entrou a história de 2017 que eu falo, por isso que por que eu dou importante para um congresso que nem nós temos em Brasília, até nós temos que, né, falar aí, ó, dia 20, 21 e 22 de junho, né, lá em Brasília, presencialmente, nós temos a Raiz da Solução Experience, né, 3 dias de troca de ideia, de network, né, Matheus? Então, acho que é... Quantos eventos desses não mudou sua vida? Né? E eu vou te falar um, assim, ó, que por que isso tem valor, gente. Ó, e olha bem a história. Em 2017, Matheus, eu tava em busca, né? Pra quem me conheceu um pouquinho mais, eu tava em busca daquilo. E eu tava em busca do fósforo. Eu lembro que eu conheci a Produquímica. Isso. Que o Chico me levou lá. Isso. E até, olha a sorte, era pro Ricardo. E o Ricardo não gostava de viajar. E eu disse, moço, deixa eu ir, pelo amor de Deus. Que eu sempre falo, todo mundo confia os donos da fazenda, não confia o gerente, né, cara? Uhum. Às vezes o gerente é que faz tudo lá. E então leva o dono, mas leva o gerente também, né, cara? Porque ele é o incentivador do negócio, né? E me levou lá. E tinha um cara, eu não vou lembrar o nome, nós estávamos falando lá de fertilidade e eu disse, moço, eu quero saber como é que bota fósforo de 20 a 40. E ele, mas pra que tu quer saber isso, Leandro? Porque eu disse, pra mim, o fósforo de 20 a 40 é importante. E eu não quero pôr na grade, eu quero colocar ele, assim, eu não tem que gradear toda hora, porque ele vai consumindo, como é que faz? Aí 17, um pessoal aqui da Bahia, não, tem um congresso em Formosa, ali no Goiás. Vamos lá e tal. E eu disse, não, vamos e tal, né? Aí chegou na hora, no dia, ninguém foi, Matheus. Ninguém queria ir mais, porque eu tenho que ir não sei aonde, E eu disse, não, cara, eu vou. Né? Eu já tinha programado e eu fui. Lá pelas tantas, para resumir, eu tô lá, sentado apartado, porque eu era muito quieto, né, Matheus? Assim, ó, eu não era de conversar, assim, de fazer amizade. Eu fiquei lá, não conhecia ninguém. Eu sentei num cantinho no auditório lá, devia ter umas 100 pessoas. Vem o professor Favarim me falar de braquiária. Aí ele começou a falar de braquiária e tal, e que recicla não sei quanto de fósforo, que 1 tonelada em cima é igual a 5 embaixo da Rosiziense, que tem as piatã que pode dar 10 toneladas, e começou a fazer as contas e que recicla tanto de fósforo, e eu disse, tá aí o trem, cara, pra botar fósforo de 20 a 40, pra manter o fósforo de 20 a 40. Aí eu lembro que terminou a palestra dele, eu já fui lá, rapidinho assim, e conversei com ele, não lendo aqui, papapá, e ele dava aula na Exalc, lá na pós-graduação. Né? E aí eu, já assisti a aula dele, né? Depois veio em seguida e veio a história da braquiária. Eles, não, agora é braquiária e tal, e fomos colocando na fazenda e assim seguiu a história. Mas a importância, Matheus, de eu ter ido. Sim. Isso aqui não é merchandising não, cara. Assim, ó, eu fui no encontro. Né? Não conversei com ninguém, mas lá alguém me falou uma coisa que mudou minha vida. Né? Tipo a história da braquiária. Sim. Entende? E depois coincidiu com tudo. Então, tem que ir, cara, sabe? Vai. Né, nos negócios, investe. Eu investi, eu não tinha dinheiro. Né? Ninguém pagou pra mim, não foi meu patrão, nem ninguém. Aí depois o Matheus, aí vamos lá na sequência, teve aquele nosso encontro com o Kakimak, lembra? Sim, acho que 2019, né? 18, por aí. 18 ou 19? Acho que foi 19. Que daí, daí você já conhecia eu acho que eu não te atendi ainda. Eu acho que era o Chico ainda. Era o Chico que atendia. Era. Tanto é que daí um dia apareceu o Kakimak e eu li a Kakimak desde 1990. Sim. Aí veio a história lá da Agradivance, né? Que, ó, com 2 dias em Goiânia que é o Kakimak. Eu disse, rapaz, eu lembro bem que eu falei pro Ricardo, é o seguinte, se vier o Papa pro Brasil, eu não vou. Mas o Kakimak, se ele disser que ele foi não sei aonde, eu vou. Aí eu lembro até que a ICL tinha pago só pros DMs e gerentes. E aí eu paguei do bolso pra ir. E os RTVs não foi, só eu de RTV fui também. Beleza, e pra mim a ICL não quis pagar. Sabe quem que pagou pra mim? O Thomas Luz da Gran 7. Né, que pagou o ingresso pra mim lá. E até ele foi com a turma dele lá também. Sim, foi lembra? Mesmo, Tá? E daí eu peguei e me mandei pra lá. E daí lá o que aconteceu, né? Lá que eu conheci o João. Sim, foi. Porque daí o João, nós tava lá, vocês estavam na turma lá, eu tava ali, daí deu um intervalo. E daí eu, puta que pariu, eu precisava perguntar pro Kakimak a história do pH, porque pra mim tinha que ser pH alta. Foi a pior resposta que eu tive na minha vida, Matheus. A maior decepção né, que eu tive. Dele é que a história do depende, né? Aí eu não sabia falar, eu entendi inglês, mas eu não sabia. Daí alguém me falou, o João fala inglês. Aí eu chamei, João, preciso fazer uma pergunta. Acho que fui eu. Acho que foi tu, Aí eu disse, João, vamos lá que eu preciso fazer uma pergunta. E o Kakimak tava sentado lá esperando, né? Porque ninguém ia falar com ele, que ninguém sabia falar inglês, né? E disse, João, vamos lá. E daí o João, eu queria saber que se o pH alto era importante. E ele falou, depende, né? Não sei de que lá, não lembro, assim, eu disse, puta, que decepção, né? Porque eu queria que ele me falasse que era importante pH alto, né? Mas por isso que eu digo, cara, de fisiologia, cara, e não entender de fertilidade, não casa as coisas, né? Sim. Beleza, mas daí ali conheci o João, né? E daí ele acabou depois vindo DM aqui, atendia lá. E eu lembro ainda uma história do João, não sei quanto tempo já faz, mas um dia nós estávamos na roça com aquelas caixas que vocês faziam. Sim, sim. E daí e a gente se dava muito bem, né? Porque acho que daí eu já tinha pedido pra você me atender. Sim. E eu lembro bem que nós estávamos no lote 0, aquele lote ruim lá, que nós botamos umas caixas lá. Sim.
E o João conversando, ele, Leandro, que o João tinha vindo da consultoria, né? Uhum. E ele assim, mas Leandro, nós tínhamos que ser consultor, né? Nós tínhamos que ter uma empresa de consultoria, né? Tipo, nós formar aqui um negócio, né? Sim. E eu lembro bem, cara, nós na pontinha lá, tirando aquelas caixas, ele me falou isso, né? E eu fiquei com aquilo, né? Ué, será que, né, um dia... Tem uma foto desse dia, né? Que Tem? nós foi na aula. Ah... Com as plantas na mão. Quando tirou a foto. Exatamente, que nós estávamos falando das raízes lá, né? É. Do negócio. É esse dia aí. Sim. Tá? E hoje a gente tá aí, né? Então, realmente aconteceu aquilo. Sim. E aí, bom... Mas só voltando esse evento do CACMAC, foi uma palestra, né? Sim. Foi 2 dias, né? Foi uma imersão ali, mas minha vida mudou ali também, porque foi ali que eu comecei a dar importância bem mais do que eu já dava. Eu já dava importância para os estudos, mas daquele dia eu saí de lá, eu não tinha vendido nenhuma tonelada ainda de ulexita de boro. Deu 15 dias, eu tinha vendido umas 100 toneladas. Porque eu acreditei naquilo. Primeiro ponto, eu acreditar, né? E aí eu fiz uma apresentação disso e apresentei para os produtores. Aí eles também acreditaram. Então, e aí eu decolei na Produquímica por conta daquele evento também. Lá, né? Então, ali a gente conheceu o Eduardo Zavascki. Né? Então, ainda para quem ainda não comprou o ingresso da Experience, 20, 21 e 22 de junho, em Brasília, de 2024, pode ser que você está assistindo mais para frente. Então, adquira logo seu ingresso, porque as vagas são limitadas. www.arraizdasolução.com.br. Exatamente. Show. E, bom, Matheus, acho que mais ou menos por aí, né? A gente começou a melhorar a produtividade. Aí 2018 foi o SESB de 95, lá aquela foto que geralmente a gente coloca, não chegou a colher o 100, né? Eu acho que foi no 18, 19, depois eu tive 19, 20, 20, 21. No 18, 19 foi um ano mais ou menos bom. Até eu brinco a foto do Felipe, até hoje, né? Essa mesmo. Aí nós colhemos o SESB de 92 sacos por hectare. Até no dia deu 94, depois eles descontaram um pouquinho. Poxa, e a gente colheu assim no manejo da gente. O que eu tinha feito só? Eu só tinha aumentado a dose de cobre. Porque diziam pra gente que era tipo lá 20 gramas de cobre. Mas eu tinha aprendido lá com o pessoal na pós-graduação e até com os status de saturação. Quando eu aprendi com o professor Antônio, a absorção específica do cobre. Né? Ele falou, tá aumentando matéria orgânica, o cobre absorve, não importa, ele tem uma ligação com a matéria orgânica. E deu coincidência que nós tínhamos feito uma status de saturação, uma análise de saturação, que a gente analisa a solução do solo, e lá mostrou que não tinha cobre. E eu disse, peraí, não tem cobre no solo, não tem na solução do solo. O cobre está absorvendo na matéria orgânica. Esse negócio está faltando cobre. Né? E eu não tinha começado a fazer análise de folha ainda. Aí eu quero saber, todo mundo dizia, tinha aquele programa lá, e dizia que era 100 gramas. Daí eu disse assim, eu vou botar 300 gramas. Né? Aquela história que podia matar um pouquinho da lavoura. Sim. E até eu lembro que eu combinei com o Maurício ele era aplicador. Eu disse, Maurício, se você tem que queimar aqui, a culpa vai ser tu. Eu vou dizer que foi tu que errou na hora de botar o produto pra dentro aí, porque senão eu vou ser demitido. E, cara, botamos o cobre lá, o triplo da dose, Matheus. Mas aquela só preteou, cara. Assim, como a gente fala, né? E fomos colher, 92 sacos por hectare. Pra quem colhia 20, Matheus. Tem um SESB, e aquele ano fechou 80 e poucos sacos por hectare, né? E aí a gente começou a querer mais, e daí começou a dar resultado. E entramos na braquiária. Quando eu aprendi com o professor Favarin, errei no primeiro ano da braquiária, Matheus. Convenci meu patrão a comprar 700 quilos de braquiária, e uma parte é culpa do gauchinho, né, que eu errei. Porque o que acontece? A gente comprou a braquiária, e lá pelas tantas ele disse que tinha que ser peletizada a braquiária. Né? E a gente mandou peletizar a braquiária. Não, tava crua? Tava crua, e nua, né? E não, que tem que ser, daí peletizamos. Beleza, mas a gente plantou uma parte com a plantadeira, mas aquela história aqui que eu errei, eu botei mal e mal os discos de corte pegando no chão. E tem que fazer a braquiária entrar em contato com a terra, né? E eu deixei meio por cima, cara. 15 hectares não nasceu, daí só deu uns 10 milímetros de chuva. Não tem nada. Né? Foi lá no final já de março, abril, por isso que eu disse, não, nós tem que fazer sobre semeadura. Aquilo lá me ensinou muito. Sim. E daí a gente tinha feito um pedaço com o subsolador, e eu conheci o subsolador, na época o Terros, por causa de um vizinho, que era o Mauro, cara. Aquele cara sabe muita coisa também, que ele era do Paraná. E ele falou, não, eu subsolei minha terra, e eu passava na frente, mas como que subsolou, cara? Eu um dia cheguei, Mauro, da onde que tá subsolado que eu não vejo nada? Aí eu desci, Matheus, a fazenda dele era na ida da nossa. E eu desci da caminhonete onde ele falou, quando eu botei os pés na terra, aquilo afundou, Matheus, assim, meus pés. E só tinha aquele risquinho, assim, né?
E eu disse, cara, que é isso? Eu já nem fui pra fazer, eu já peguei pra banda da sede do Mauro lá e vamos, que foi? Que máquina que é essa aí? Como é que tu fez aquele negócio que não mexe terra e descompacta? Ele me mostrou o equipamento. Aí eu, nos ouvidos, cara, nós temos que comprar um Terras, porque era compactação e tal, e aí começou a história. E daí a gente colocou a braquiária, e daí a gente fez, semeando a braquiária, a gente mandou fazer umas caixinhas pra colocar em cima, semeando a braquiária e subsolando. Sim, Pô, sim. daí nasceu aquela braquiária meia boca ali, porque era aquela porcaria peletizada lá e não tinha chovido muito. Mas, resumindo a história, na colheita, a gente tinha feito, era 400 hectares, 300, a gente fez com a braquiária 100 não. 15 sacos, Matheus, de diferença. Uma braquiáriazinha meia boca, porque no outro ano foi seco. Né? Na safra, tipo, então 18, 19, uma coisa assim, foi seco. Uhum. Né? Eu lembro até que os FICES lá deu 80 e poucos sacos, assim. Mas tinha dado beleza. 19 e 20 daí, fiz aí. Tá, mas daí começou a abrir os não. Agora nós temos que fazer braquiária e daí começamos, né? Calcário, e aí vem toda a história aí. Tá, até que chegou. Aí foi 3 anos. Aí o 2021 você também colheu um SESB, não foi? Aí que foi o grande diferencial da nossa vida, vamos pensar assim, e da vida de todos os raizeiros aí. Isso. Eu sempre fui ligado no SESB porque era auditado, né? Aquela história que eu falo sempre de vizinho, conversa de vizinho. E claro, a gente tem um dia um sonho de ganhar um SESB, mas aquilo é todo mundo, a gente respeita isso, né? E nós veio a 2021, cara, e foi um ano bom pra Bahia, mas lá pra nós não chovia, né? E veio aquela história dos 27 dias, que eu tenho. Quando deu 20 dias, já fazia 3, 4 anos que nós vinha calcário, gesso todo ano e tal. Por isso que eu falo que um solo é assim, 1, 2, no terceiro ano o trem começa a explodir. E o micro com força, E micro comecei a aumentar. Biológico. Mas, começou, daí a história eu tinha aprendido biológico, ospirillum. Aí a gente já tinha, olha bem a história, cara. Nós tínhamos um lote 13 lá, que a gente brinca, que ele tinha um pouco de nematóide. E daí, eu comecei a entender que eu tinha feito o curso lá e daí tinha a Altec, tinha o NEMAUT. E nós começamos em 2017 a colocar pulverizado, só em 150 hectares. E parecia que aquilo não ia. Quando deu no terceiro ano, Matheus, aquele lote que era o pior, o segundo pior da fazenda, ele começou a ser um dos melhores. Porque a gente botou braquiária, botou biológico e tal. E eu comecei a fazer e começamos a notar que começou a evoluir aquela produtividade, né? Começamos a se ligar, peraí, o lote que era o pior da fazenda agora está sendo um dos melhores. Até que na safra 2021, que foi seco, ele veio no 20º dia, eu tava olhando a lavoura e não murchava a lavoura. Né? E daí era nessa área que já fazia 3 anos de braquiária. E na outra área também, né? Teve alguns problemas, mas escolhemos muito bem. E daí eu disse, peraí, o que tá acontecendo aqui? Né? E tal, e foi indo. Daí entrou a história dos estruturadores de planta, que a gente conheceu o Alisson e tal. E eu disse, pai, mas eu tenho que fazer aqui o estruturador, eu faço, não faço, né? Porque tava... Até que daí deu no 27º dia e eu comecei a filmar. Porque daí no 20 eu comecei com o Instagram. Né? Na safra 2021 eu comecei no Instagram. Até tá lá no meu Instagram essas fotos. Sim. Aí eu, mas não morre? Como é que não morre? Que nós com 18 dias morria tudo. Aí nós tá 21, 22, 24 dias. Nada, até eu botei uma foto. Eu lembro que o Paulo Levinsky, ali da Oilema, olhou assim e mandou uma mensagem para mim no Instagram. Como assim? Essa soja aí com 26 dias, 25 dias. Né? Que é só olhar nos comentários lá. E eu disse, cara, não sei o que tá acontecendo. E eu sei que não perdia baixeiro, tava tudo torrado de seca, eu cavoco lá assim. Aí no 28º dia choveu. Aí a gente começou e tal. E veio o SESB, dei num lote que não era muito bom, para 95 sacos, Matheus. E foi quando eu entrei colhendo, naquele lote, numa área que era bem arenosa, tem uns 8% de argila, que nós colhia 20, 30, 40 sacos. Eu entrei com a coletadeira, 70 e poucos sacos naquele pedaço, com 28 dias sem chover. E eu disse, caramba, o que aconteceu aqui? Mas se aqui tá dando 70, na beira da pista lá, não sei quanto é que vai dar, né? E eu lembro que eu peguei uma coletadeira até o bazuqueiro, e era 20 quilos, eu comecei a colher, Matheus, tudo 6 mil. Eu tenho registrado isso, né? 6 mil quilos, 6 mil e pouco. E eu colhi aquele pedaço, e eu tinha 10 inscrições de SESB. E eu tinha colhido 9. E tudo, tinha mais uma. Tinha 92, 87, e eu tinha uma. E eu, rapaz, e agora, que tinha sobrado só as curvas pra colher. E eu chamei o cara lá e disse, quando é que colhe? Disse, colhe aí no meio. Eu que fui até colher. E colhemos lá no meio de uma curva lá, 95 sacos. Aí, com 27 dias de seco. Com 27 dias sem chover, que foi na safra 2021. Isso, que aí logo depois ali, a gente se juntou e criou a Raiz da Solução. Daí a história que eu fui demitido. É verdade. E boa parte por culpa minha, né? Mas eu falo, Deus sabia o que estava fazendo, né? De novo, eu fiquei até meio indignado um tempo com algumas pessoas que eu acho que tinham contribuído para aquela demissão. Mas hoje agradeço a Deus, né? Porque senão a gente não estava aqui. Tudo foi programado por Deus, Matheus. Por isso que eu falo assim, mesmo contra a minha vontade, Deus fazia lá e tá. E daí eu fui demitido, aí no 21,
Aí eu já tinha o Instagram. Foi logo em seguida ali. Foi logo em seguida. Eu fui em abril, eu saí, entrei em outra fazenda de gerente, mas em agosto, acho que. Não, maio. Maio a gente daí criou... você veio com aquela história. Não, Leandro, vamos vender um negócio na internet. Na verdade já tinha um ano que a gente tava vindo conversando, que eu falava pra vocês, nós tem que lançar o curso, a gente tem que fazer um curso. Aí a gente comprou junto o curso Fórmula de Lançamento. Aí passou um ano, nós não fizemos o curso, aí foi logo em seguida ali. Mas que eu e o João nunca olhamos aquilo, era tu que olhava, né? Aí em maio a gente criou a primeira estrutura básica do solo, implantação, planta, física, química, biologia. Porque daí acho que eu já tinha acho que uns 8 mil seguidores na época. Tinha 8 mil mesmo. Por aí, né? Daí tu diz, não, temos que vender. E eu, que jeito, cara, que jeito, vamos vender o quê? Quem que vai acreditar num gerente de fazenda e 2 vendedores? E a promessa foi essa, né? Tipo assim, era colher altas bem, altas produtividades, estabilidade produtiva. E tipo assim, o Leandro colheu 27 sacos de soja, mesmo 95 com 27 dias. Com 27, essa era exatamente. E aí, tá aí a raiz da solução. E agora, no último ano, a R100, né? 2023. Daí surgiu a história do Experience, né? Que também do foi evento uma presencial. Ideia. Tu diz, não, vamos fazer um evento. Lembra que tu veio com essa ideia, disse, mas Matheus é mais louco. O curso já era um negócio, agora quer fazer um evento, fazer as pessoas sair do Brasil inteiro e vir pra Luiz Eduardo. Né? E daí, nós queríamos fazer 100 pessoas. Eu acho que nós tínhamos daí 100 e poucos alunos, né? E eu disse, Matheus, que jeito. Daí tu vamos fazer lá que 300 pessoas, que não sei mais o quê. E eu e o João só botava a mão na cabeça, né? E tal. Não fecha as contas. Não fecha essas contas e tal. E acabou que acho que deu umas 300 e poucas 330, pessoas. acho que foi. E eu disse, cara, de onde é que saiu tudo aquele povo, né? E tal, e assim, né? Seguiu e depois no outro ano. E daí saiu o Experience, agora é o segundo, né? Disse, mas vamos fazer aonde? Vamos fazer em Brasília. Sempre a gente sempre achava que era loucura, né? Muita loucura, né? Sair de 300 para 1.000, agora saindo de 1.000 para 2.000. Então, essa história aí, cara. E acabou que, né, a história de palestra, né, Matheus? Mas e outra coisa que eu acho que é importante nós falar aqui, sempre pra mim, eu sempre acho que tem que ter alguém de mentor da gente. Hoje nós queremos ser mentores de muitas pessoas, né? A gente tem a R100, a gente tem o curso, mas a gente fala isso porque nós acreditamos nisso. Inclusive, nós temos mentores. E quando a gente foi fazer lá naquela safra, foi na 19 e 20, né, Matheus? A gente fez o primeiro dia de campo, até que foi ideia tua. Sim. De quem mais lá? Nós tínhamos o Johnson, da Forseed. Nós tínhamos mais pessoas lá. Da Timac, acho que a Ângela. Sei lá, tinha mais o pessoal da Oilema, né? O primeiro dia de campo não teve nem slide, né? Teve. O primeiro teve também? Teve, porque vocês ainda... Eu falei assim, vocês queriam que eu fizesse a palestra, né? E eu dizia, eu não vou fazer, não. Que jeito, daí até a gente bolou a palestra e eu fui fazendo e você no meio falava lá, acho que até tem umas filmagens lá. Eu falava um pouquinho, agora o Matheus vai falar de tal coisa. Não sei o que, o Johnson falou de milho. Isso, né? Foi isso mesmo. Aí vocês falaram. Daí a gente fez o dia. Daí a gente pensava, não vai vir ninguém, né? Mas daqui a pouco tinha 100, acho que umas 100 pessoas lá, eu acho, né? Tinha. O Ricardo tinha muita amizade também. E ali a gente fez as trincheiras. E até eu lembro que tava todo mundo lá. E ali começou a história da palestra, né? Então, daí no segundo ano, a gente fez de novo o dia de campo, daí tivemos que limitar, porque senão não ia caber todo mundo lá. E daí veio a história que eu fiz a segunda palestra, daí eu já fiz sozinho a palestra. Aí né? a gente só apresentou no campo. Só vocês no campo, fizemos umas barraquinhas. E aí surgiu que o Paulo, em vez lá da Oilema, me convidou para fazer uma palestra no dia de campo da Oilema. E eu disse, cara, tá louco, né? E tal, e daí fui lá, fiz uma palestrinha lá rapidinho, ali começou a dar gosto, né? As pessoas, vinha todo mundo assistir a palestra. E até um dia eu lembro bem que o Paulo cruzado os braços assim, e ele falou assim, não sabia que você sabia tudo isso aí não. Ele falou assim pra mim, eu disse, mas é o que a gente faz lá na fazenda, é o que nós estamos fazendo. Aí o que aconteceu? Eu tava no Instagram, apareceu a Tati, né? Palestrante memorável. Eu disse, tem que fazer isso aí, eu tenho que ter alguém que me ensine a melhorar o que eu já tenho. E aí fiz o curso, né? Também, online e tudo. Hoje é mentora. Hoje é a minha mentora, né? Nossa, na verdade, né? Tô batendo aqui. Então hoje a gente paga a mentoria para por quê? Porque nós acreditamos sim que tá perto de pessoas que são excelentes ou do grupo, né, Matheus? Então lá a gente agora entrou na mentoria, tem um grupo sensacional lá de palestras, os melhores do Brasil estão lá. Legal. Então a gente quer uma ideia, a gente quer uma coisa, tem uma dúvida, como é que faz? Eu fiz isso aqui, deu certo, né? Isso que é o que a gente quer levar hoje pro agro, né? Peraí, vamos juntar aqui, vamos trocar ideia, e daí vem a história de Mário Sérgio Cortella. Quando a gente se encontra, cada um com uma ideia e volta para casa, cada um volta com 2 ideias. Então, vale a pena ou não vale a pena a gente estar em grupo? Né? Porque cada um tem uma experiência. Não é só o Leandro.
Não é só o Matheus, não é só o João. Cada um tem uma ideia das coisas, perde de um lado, fez. Hoje mesmo lá no grupo lá, num outro até no grupo lá, falou assim, como é que nós controlamos pé de galinha no milho com braquiária? Aí alguém fez lá um teste lá com piroxasulfona em pré-emergência. Só piroxasulfona. Tem um produto lá de uma empresa que é pura. E, peraí, então em pré-emergência plantou milho com braquiária e parece que tá dando certo. Foi no grupo. Legal. Entende? Pô, se eu não tivesse no grupo, eu não ia saber disso. Ou ia demorar muito tempo para saber. Então, imagina quando você junta 100, 200 pessoas, né? E hoje nós temos na Raiz da Solução mais de 3 mil. Sim. Cada um com a experiência, né? Então, acho que isso é muito, muito válido, né, Matheus? Leandrão, estamos com o tempo já no limite. Eu só quero uma última pergunta. Eu vou fazer uma última pergunta e aí você já pode encerrar em sequência. É uma que eu fiz pro Vila ontem e é difícil de responder, que é o que a Raiz da Solução representa para você. Matheus, essa sim até acho que vai ficar fácil para mim, né? Primeiro, acho que ela é duas coisas para mim. Foi o ponto, né? Hoje é o coração, é o que tá mudando a minha vida, né? E eu aprender até ainda mais a lidar em grupo, né? Eu saber que tem que delegar muita coisa, Matheus, muitas coisas que eu tô tendo que trocar, que para mim era muito valoroso, né? Tipo assim, eu era gerente de fazenda, eu era consultor, e então assim, a Raiz da Solução tá me ensinando a eu me evoluir, como diz o Mário Sérgio Cortella, evoluir a se transformar. A Raiz da Solução hoje, apesar de a gente estar no centro dela assim, mas ela tá me... Eu tenho que me transformar, você sabe muito bem disso. E você sabe também a força que eu tô fazendo para me transformar. Sim. Porque eu era um tipo de pessoa, pessoalmente falando, não tecnicamente, e eu tenho que me transformar. Se eu quiser que continue, que cresça, eu vou ter que me transformar. Então, para mim, a Raiz da Solução hoje, com certeza, é a virada, tanto profissionalmente, seja de reconhecimento, seja de financeiramente falando também. Assim, mudou completamente a minha vida nesse sentido. Mas, e daí, a segundo ponto, para mim, que não é que eu tenho que me transformar numa outra pessoa, eu vou ter que me adaptar a viver em parceria, a viver... porque compartilhar eu sempre compartilhei, mas eu entender isso, que é uma família, que tem pessoas com pensamentos diferentes do meu, porque eu sempre fui acostumado a mandar, né, Matheus? Vaza isso, faça aquilo, e todo mundo tinha que obedecer e pronto, né? E então isso vai ser um dos maiores desafios da minha vida, nesse sentido que eu vou ter que evoluir para a Raiz da Solução chegar aonde ela merece chegar com todos, né? Não é o Leandro, é a família, né? Não é assim, a gente pode ter um papel em uma determinada parte ou noutra, mas a Raiz da Solução, assim, vamos lá, Matheus, é a família. Legal essa ideia de família, que geralmente é o sobrenome, né? O sobrenome da pessoa, quando ela entra numa empresa, é o Matheus da Produquímica. Então hoje é o Matheus da Raiz da Solução. Hoje é o Leandro da Raiz da Solução. E o mais legal, Matheus, que eu acho que tá ficando, não é mais o Leandro Solo Fértil. Sim. Que era, tipo, lá, eu era o Leandro o Golfinho. Uhum. Né? Depois eu vi, que ninguém sabia meu sobrenome, né? Aí agora era o Leandro Solo Fértil. E agora tá se criando a Leandro, a Raiz da Solução. E daí esse tanto de gente. Então, o Leandro Solo Fértil era uma pessoa. Né? A Raiz da Solução são milhares. Então, essa família de na verdade, ela tá virando uma família, uma comunidade mesmo, né? E eu acho que isso é o maior presente de Deus que deu pra gente, né? E daí aquela história. Mas daí, Matheus, pra terminar, eu acho que assim, ó, foi sorte a Raiz da Solução? Acho que não, né? É aquela história, apareceu uma oportunidade de juntando ideias de várias pessoas, mas apareceu uma oportunidade e nós estávamos prontos para ela. E que foi atrás de conhecimento e aplicou na prática. Na prática, né? Eu sempre, tu sabe que eu dou muito valor para pesquisa científica, eu sempre procuro, às vezes esqueço e tal, mas sempre estou colocando o nome dos meus professores, eu falo, não, isso aqui eu aprendi com fulano, tem muita coisa que hoje nós inventamos mesmo, né? E a gente fez, mas eu dou muito valor, mas a prática é essa ligação, ir lá fazer, dar o resultado. Sempre deu resultado? Não, mas ir dar o resultado é o que importa para nós. Porque o agricultor, no final das contas, é ele que paga as contas de todo mundo, cara. Sim. É ele. Se ele estiver bem, né, nós estaremos bem. Né? Entende? Então eu vejo que... Por isso que eu falo assim, o sucesso não tá ligado quanto ao dinheiro que você ganha, mas sim a diferença que você faz na vida das pessoas. E para mim, a Raiz da Solução é isso. A Raiz da Solução está fazendo a diferença na vida das pessoas e vai fazer mais diferença ainda quem quiser estar com a gente. Né, a Raiz da Solução vai crescer e cada vez mais pessoas, né? E nós somos, Matheus, eu falo para todo mundo onde é que eu vou.
eu, você e o João. Vamos falar de eu e você e o João, mas a Raiz da Solução é todos nós, né? Quem tá... nós somos pessoas que realmente somos honestas, somos puras. Nós não temos maldade no coração. Pode alguns achar que não. O Leandro é marqueteiro, o Matheus não sei o que, cara. Nós fizemos o nosso trabalho e nós fizemos as pessoas mexer, né? E usamos de muita coisa de marketing, sim, que faz parte, né? Mas adianta você ter uma pesquisa científica top, ficar dentro de uma faculdade, sendo que é o agricultor que tem que estar lá. Então, acho que hoje o legado da Raiz da Solução nem é inventar muita coisa, mas é botar as coisas que tem de conhecimento na prática e mudar a vida das pessoas, seja profissionalmente e seja pessoalmente. Porque quando você vai bem, você se sente melhor, você se sente reconhecido, você se sente corajoso, você se sente uma pessoa útil, né, que pode ajudar a tua família e ajudar quem mais estiver ao redor. E eu acho que esse é o senso de comunidade que nós temos dentro da Raiz da Solução. Show de bola, Leandro. Foi excelente o episódio. Acho que somando os dois aí passou de 2h30, mas muito bom. Acho que para quem não conhece a vida do Leandro, para quem desconfia de onde vem as informações, acho que agora ficou muito claro para todo mundo. Mostra o desafio, superar muitas coisas ruins, muitas coisas boas também, mas mostrar que a vida é um alto e baixo o tempo inteiro. Então, se você hoje está no fundo, quer dizer que você pode estar no topo. E se você está no topo, presta atenção que você pode ir para o fundo também. Então, acho que tivemos muitos aprendizados, não só os que a gente enfatizou, mas muitos no meio da história. Então, agradecer todo mundo que está assistindo a gente, pedir para curtir, compartilhar, manda para os seus amigos, para os seus colegas, seu pai, seu filho. Compartilha aí com todo mundo, porque essa história precisa chegar em mais gente. Siga a gente nas redes sociais, Leandro _Solo Fértil, Matheus Barbaço, João Vitor Agro e a Raiz da Solução. E se você ainda não adquiriu o ingresso do Experience, arraizdasolução.com.br, 20, 21 e 22 de junho. Beleza? Então aqui, depois de ter aprendido muita coisa, Leandrão, agora a gente tem que se despedir da turma. Então vamos, bora pra lida!